ponto interessante que eu estava observando aqui nessa pesquisa é que 47% dos pais têm o desejo, são super protetores, buscam essa super proteção. E, na verdade, 100%, eles querem que a criança dele, ela seja protegida 100% do tempo dela. Só que no momento onde ele tem a oportunidade de proteger, que é a questão da família, ele não faz. Então, às vezes, é uma distorção, uma vontade que, no momento da ação, não faz. Como que você vê isso, Serginho? É uma questão aí contraditória, né, Isso. na verdade. Então, mas eu ainda classifico isso pela falta da informação. Nós não temos essas tradições de passar o tempo em família. Por exemplo, essa cultura da mesa. Isso tem sido resgatado, né? Agora pela igreja. Porque as casas, nós nos preocupamos hoje numa sala de estar com um sofá lindo, maravilhoso, uma chaise confortável. Como o quê? Uma chaise. O que é chaise? É aquela parte do sofá que você estica as canelas assim, entendeu? Desculpa aí a ignorância do macaco aqui. E aquelas televisões mais modernas, porque aquilo ali passa a ser aquele momento. Agora, aquele lugar que nós, mineiramente falando, né, pra gente é tão bom, fulano é da cozinha lá de casa. Por quê? A cozinha remete esse conceito de quê? De proximidade, isso aqui. Por que temos aqui essa mesa? Para que esse bom papo seja discorrido. Então, os pais hoje não usam desse tempo, eles não utilizam dessa estratégia para fazer. Aí a proteção ela se torna ambígua aí nesse contexto. Aí a pesquisa, eles falaram na pesquisa que não tem tempo. Às vezes eles até têm o tempo, mas cronologicamente falando, às vezes o pai, como a gente relatou na pesquisa, ele senta lá. Então o tempo cronológico ele tem. Ele tem ali 1 hora, meia hora, o que for, sentado do lado do filho, da esposa, para ver televisão. Mas não conversa, né? Porque não, aquilo ali é mais importante do que você para mim. Então o problema, eu não acredito que o problema seja necessariamente o tempo cronológico. Não, são prioridades. É a prioridade, exatamente, né? Porque eu até observo que, né, você concorda comigo, eu acho que isso começa antes. Às vezes hoje os maridos, os casais casados, né, que ainda não têm filho, às vezes um não tem tempo para o outro, né? Cada um já chega, cada um vai para o seu espaço, o escritório, o outro está na sala, enquanto ela está na cozinha arrumando, não se comunicam, não tem gastado às vezes tempo de qualidade. A gente também atende muitos casos, a gente observa isso. E aquilo que você vai fazendo é uma prática e vai continuar praticando. Quando vier os filhos, eu acho que vai até piorar. Porque assim, na verdade só se observa os efeitos dessas práticas quando, como eu sempre brinco, né, quando a conta chega. E essa conta, ela chega alta, pode demorar, mas ela sempre vai chegar. Onde vamos refletir os filhos, por exemplo, dividindo as suas questões pessoais, falando a respeito talvez da sua sexualidade. Trata-se até de uma maneira aberta, de uma maneira pejorativa nas redes sociais, mas o pai não sabe. Algum tempo atrás, eu atendi um pai que me mostrou uma mensagem da filha, que ele fotografou no celular dela, a mensagem da filha, falando da sua opção sexual. Meu Deus. Então, quer dizer, o pai assustou. Uma menina que já vai aí, moça, a pergunta que eu fiz a esse pai foi: você já conversou sobre sexo com a sua filha? E ele brincou, desconversando, masculino e feminino. Eu falei, mais ou menos por aí mesmo. Começa por aí. Porque é necessário, porque esse tempo, ele não está sendo tirado. E muito menos a profundidade desses assuntos é discutida, como se cada um tivesse ali, vivesse essa forma individual, como o Jean diz, vive como indivíduo. Eu já coloco como solitário. A melhor definição que eu já ouvi sobre o que vem a ser um solitário é aquela pessoa que não tem com quem dividir a sua alma. Às vezes uma casa está cheia, mas de solitários. Pessoas que não dividem ali os seus anseios, seus desejos, seus planos, seus cuidados. E isso tudo, uma mesa, não tem lugar mais propício do que a mesa. É um cenário ideal para essa divisão. Eu acho que com essa terceirização de tudo hoje, inclusive, né, de criação de filhos,
né, e tudo, eu acho que você podia falar pra gente qual que é a função, né, a função de cada um, a função do homem, a função da mulher. Você fala muito bem, você até falou para os nossos casais esse final de semana, né, às vezes, para quem está assistindo, às vezes você ainda não tem filho, fala um pouquinho, assim, a função de cada um e para os que têm filho também, porque a sociedade, ela vai nos inserindo tantas informações que às vezes as pessoas se perdem. E às vezes elas se confundem e esquecem qual que é a função que Deus criou para ela, para exercer aquele papel. Quando a gente fala de filhos, Carol, é muito importante a gente pensar assim, nesse paradoxo, né? Sociedade e a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é tão linda que vai nos revelar, primeiro, a figura de um Deus amoroso, cuidadoso, extremamente generoso, justo, como aqui foi dito, aqui na hora devocional, de um Deus que a nossa justiça, não é? Vai nos falar desse Deus que se revela a nós como um pai. Davi, quando falou no Salmo 23, que todos conhecem, sobre o Senhor sendo o seu pastor, ele sabia que o cuidado da ovelha, e Davi era um pastor, ele sabia que o cuidado da ovelha dependia necessariamente da figura do cuidado do pastor. Então, o pai em casa torna-se uma figura indispensável. E hoje é um número absurdo, talvez uma notícia aos nossos telespectadores, de que cerca de 47% dos nascidos vivos hoje no Brasil são registrados sem o nome do pai. Meu Jesus. Qual porcentagem? 47. Se hoje está nascendo 50 meninos aqui 100 meninos aqui em Belo Horizonte, quase 50, amanhã não terão no seu registro de nascimento o nome do pai. Isso é um dado absurdo, porque tira já dessa criança, na função, como você diz, já tira da criança a condição de ter essa figura paterna da referência que emocionalmente a gente pode falar que significaria ali para ele a lei, aquela condição da disciplina. Aí as mães, porque os pais estão mais esvaziados, ausentes das suas funções, não é? Eles sobrecarregam as mães, porque as mães também, por uma cultura, essa cultura social de que a mulher tem que ir, tem que conquistar, nada contra a mulher trabalhar fora, mas ela se sobrecarrega então também sai da sua função. Então há um provérbio chinês que diz, quando o pai faz o papel de pai, a mãe faz o papel de mãe, o filho mais velho de filho mais velho, o filho mais novo de filho mais novo, então há ordem. Então essa questão de ordem na família vem de um modelo clássico de família, que é um modelo tão absoluto que Deus criou, que é pai, mãe e os filhos. Bom, nós temos aqui agora uma matéria que foi feita nas ruas, né, para saber o que os nossos telespectadores pensam sobre esse tema da família, né, a importância da família na formação da criança, né, na conscientização do jovem, e algumas pessoas deram opiniões bem diferenciadas. Vamos acompanhar. Hoje nós vamos às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre a família. Será que ela é uma instituição falida? Será que as regras que a mídia dita para a sociedade são realmente cristãs? Vamos ver o que as pessoas pensam sobre isso. Na sua opinião, qual que é a função da família na sociedade? A família é fundamental, a família é a base da sociedade, né? Se você tem uma boa base familiar, você consequentemente vai ter uma boa base para o futuro, para a vida, carreira profissional. A família é a base da sociedade, né? Se você não tiver a base da sociedade, a sociedade está perdida. Né? Não vai ter respeito, não vai ter limite, né? A família é o berço da sociedade, né? Você coloca limite nos seus filhos, você educa ele para a sociedade, você prepara ele. Você não pode deixar a escola preparar seu filho. Você tem que preparar, você que tem seus valores, seus princípios. Qual é o significado da família para você? A família ela é a célula base da sociedade, como também da vida humana. Eu entendo que no plano de Deus, Deus especificou a família como sendo esse ambiente de desenvolvimento da relação do ser humano consigo mesmo e também com ele. Para você, a família é uma instituição falida? Não. Falida? Família é tudo, eu acho. Sem família, não tem jeito. O que será que a família realmente representa nos dias atuais? É com vocês aí no estúdio. Uns disseram que a família é a base, outros a família é tudo, não é? Então, o que é a família para você? Nós estamos discutindo aqui exatamente sobre esse assunto nessa manhã com o pastor Serginho, do Ministério Vida em Família, né? Porque se você
tem vivido problemas na família, não é? Você precisa identificar esses problemas para que você acerte. A Bíblia é a melhor fonte de orientação para qualquer pai, mãe ou filhos. Agora, a gente tem pensado aqui o porquê que às vezes os nossos filhos são deixados de lado. Citamos aqui a pesquisa, né, que mostrou realmente que não há essa priorização da família em grande parte, né, dos lares pelo mundo afora. Eu acredito que a questão cultural também deve influenciar bastante, né? Graças a Deus, a cultura brasileira ainda é, no cenário mundial, ainda é uma das culturas mais familiares que nós temos, diferentemente desses países que governam o Ocidente, sobretudo, né? Como Estados Unidos e Europa em geral, onde a família não é tanta prioridade assim. Por exemplo, você pega nos Estados Unidos, é cultural, assim como na Inglaterra também, o jovem lá pelos 18 anos de idade, ele é convidado, entre aspas, a procurar um lugar para ele morar, porque ele, né, tem que criar sua independência para trabalhar, etc. e tal. No Brasil, é muito comum você ver homens com 30 anos, 40 anos de idade ainda morando com os pais. O que, por um lado, é um sinal bom, porque há um certo zelo pela família. Mas a família brasileira, hoje em dia, tem sido muito atacada, e aí a gente entende que isso é mais espiritual do que social, né, ou até mesmo comportamental, de que a família está sendo atacada por Satanás, porque Satanás sabe que se a família for destruída, o resto da sociedade será destruído, porque o indivíduo, né, que vem daquela família destruída vai contaminar um monte de outras pessoas, né? Então, vocês acreditam que a cultura influencia até que tanto na família? Não, é tudo. A cultura aí tem uma responsabilidade muito grande, não é tudo, mas uma responsabilidade muito grande no contexto da formação da família, né? Não se valoriza, por exemplo, é igual ali, fala-se da base da sociedade, mas, ao mesmo tempo, ninguém fala mais do casamento, não se fala mais da fidelidade, não se fala mais desse tempo de qualidade. Então, a cultura, ela tem vindo contra a família, ela tem vindo de encontro a esse conceito da família. É andar na contramão, né? É andar na contramão. E pode completar. Não, porque se hoje você fala que você valoriza a sua família, se hoje, por exemplo, eu vou trazer um exemplo pessoal, não me gabando de nada não, mas, por exemplo, um dia no meu prédio, um vizinho disse para mim, olha, sua família é um exemplo aqui para nós aqui do prédio. Que bênção. Mas por quê? Saímos juntos, voltamos juntos, passeamos juntos, brincamos juntos, torcemos juntos, vamos para campo de futebol, vamos para cinema, teatro, tudo. A gente vai junto, a gente está muito junto entre nós. Entendi. Porque eu entendo que a minha casa é esse meu lugar de refúgio. A gente tem tantas atividades, né, na igreja, na rotina, que é o meu trabalho. Claro. Assim como o cara que vai para o seu consultório médico, para a sua obra, onde ele estiver, mas é saber que esses outros momentos, eles precisam. Então, acaba que a gente é notado, mas ainda assim, hoje, o que a cultura difunde e dissemina é exatamente que você não precisa disso. Mas... Eu queria pensar o seguinte, às vezes as pessoas estão nos assistindo e às vezes essa pessoa tem uma família que está desestruturada. Como reestruturar, às vezes, relacionamentos entre pais e filhos que acabaram ao longo do tempo, e às vezes o pai não sabe nem como chegar mais, e às vezes a pessoa está vendo o programa e falou, pastor, me dá uma dica, como que eu posso fazer para ter uma família, como até o modelo que o senhor falou da sua. Então, acho que podia falar para as pessoas. Eu vou sugerir aqui você responder essa por último, porque nós temos mais perguntas aqui. Essa pergunta da Carol fecha todos os questionamentos, né? Então, a gente vai ouvir aqui agora algumas perguntas feitas pelos nossos telespectadores nas ruas. Oi, meu nome é Fernanda. Eu gostaria de saber o que a Bíblia diz sobre a família.